Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Sérgio Itamar, eu sou mentor e terapeuta de desenvolvimento pessoal com foco em expansão da consciência. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que são, como se formam e onde se originam as crenças limitantes. Essas crenças limitantes, o próprio nome já diz, elas nos limitam de fazer algo que muitas vezes a gente gostaria de fazer, mas não conseguimos, por causa destas popularmente chamadas crenças limitantes. Eu gosto de chamar essas crenças que, né, nos fazem muitas vezes não agir em determinado sentido, a gente não consegue muitas vezes alcançar o nosso objetivo por essas crenças limitantes, que eu gosto de chamar elas, não assim como a maioria chama, mas eu gosto geralmente, e eu chamo, né, na verdade, de crenças bloqueadoras. Por que crenças bloqueadoras? Porque esse também é um nome muito interessante, porque elas nos bloqueiam quando a gente quer fazer algo. Sempre há alguma coisa que nos paralisa, que nos bloqueia e nos impedem de avançar. Geralmente, essas crenças bloqueadoras, elas estão muito mais voltadas a três fatos: a nossa crença de identidade, de capacidade ou de merecimento. Entre elas, as pessoas elas conseguem com essas crenças, não avançar. E elas começam a contar histórias que foram originadas por algo que aconteceu muitas vezes na infância, na juventude, ou até mesmo no ventre materno, que é algo que eu vou falar logo em seguida. Mas, se você quer realizar algo, mas tem algo te impedindo, alguma coisa que não consegue, não deixa você avançar, parece que te puxa para trás, você dá um passo para frente, três para trás, aquilo se torna pesado e você não consegue fazer, certamente você tem uma crença bloqueadora. Todos nós, em algum nível, temos alguma crença. Alguns têm mais, outros têm menos, e aquela pessoa que consegue eliminar essa crença ou consegue ficar no controle dessa crença, ela consegue então avançar naquele ponto. E essas crenças bloqueadoras, como que elas se formam? Como que elas se formam, essas crenças? Eu coloquei aqui três pontos que as pessoas passam e que formam uma crença bloqueadora. Através de forte impacto emocional, através da repetição e através da associação. No forte impacto emocional, é muitas vezes aquela pessoa que viu um acidente, algo muito chocante, aquela pessoa que estava dirigindo e atropelou um animal ou alguma pessoa, e ela fica com medo de dirigir. E aí o que acontece? A pessoa começa a ficar de que forma? Ela não consegue avançar, ela não consegue mais dirigir, ela tem medo, ela conta histórias. Na verdade, ela tem medo de sentir a mesma sensação que ela sentiu quando ela viu aquele acidente ou ela atropelou aquele animal. Então, através de um forte impacto emocional, ela adquiriu uma crença de medo de dirigir. Esse é um exemplo, existem vários, né? Mas esse é um exemplo. Através da repetição, muitas vezes a pessoa, nós, né, a gente tem os nossos pais como um símbolo de autoridade, e a gente, às vezes, ouve deles algo que a gente acaba gerando em nós de uma crença bloqueadora mesmo, que eles falam algo que eles já aprenderam com alguém, né, com seus próprios pais também, e eles acabam passando isso e nós acabamos acreditando de forma verídica, que aquilo é uma verdade absoluta, e não, e nem sempre é. E também através da associação. Através da associação, eu tenho um exemplo claro que você pode procurar no YouTube também, na questão do, né, o Anthony Robbins, talvez você conheça, talvez não conheça, mas ele tem um vídeo na internet que o título do vídeo é Curando a Gagueira em 10 minutos. É claro que não é 10 minutos realmente, né? Eu fui pesquisar mais a fundo e essa sessão, ela ficou ali em torno de 2 horas. E esse homem, ele tinha uma gagueira que, né, eu vou resumir a história, você depois pode procurar, que ele, na sua infância, ele viu os pais brigando e ele não queria que os pais brigassem, então ele
procurou um mecanismo para que eles parassem ali com aquela confusão. O seu pai já estava querendo bater na sua mãe. E aí, como ele estava assistindo um desenho, né, um bonequinho, ele acabou associando aquele bonequinho, e aquele bonequinho ele tinha uma gagueira, para quê? Para chamar a atenção dos pais, para que os pais pudessem não brigar mais e colocar a atenção nele. E ele foi aí, seguiu a sua vida, e ele ficou gago até ali os 30, 30 e poucos anos. Então, Anthony Robbins fez toda aquela sessão de PNL, né? Quem conhece Anthony Robbins sabe que ele é dessa área de desenvolvimento humano, e deu tudo certo no final. E você pode ver isso aí no YouTube, e tem aí para quem quiser ver mais. Então, essas três formas é como se originam, né? Como se formam, na verdade, uma crença limitante. Pode ser, né, que você encontre outros pontos, mas os mais usuais na sua hierarquia, eu acredito que são estes. O forte impacto emocional, que eu dei um exemplo, existem vários, através da repetição, quando a gente acredita que aquela pessoa tem aí uma autoridade sobre nós, como, por exemplo, então, vou dar outros exemplos, líderes religiosos, a gente acredita e aquilo se torna uma crença limitante, nossos pais, alguma pessoa que a gente tem aí uma forte confiança. Então, aquela pessoa, quanto mais fala, mais aquilo vai se tornando uma realidade absoluta na nossa vida. E a gente precisa refletir sobre essas crenças. E através da associação, como eu falei, né? Como eu falei, através da associação, que a pessoa é, tem ali um sentimento associado a alguma situação que possa me tirar daquela situação ruim, né? Então, como se formam, né? Então, é através dessas três características. E antes de a gente continuar, eu gostaria que você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like se você está gostando até aqui, deixe um comentário ou até mesmo uma pergunta e compartilhe esse vídeo, tá? Se você está gostando aí do conteúdo, procure aí fazer aí um desses quatro ou até mesmo as quatro ações, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Agora eu quero trazer para você onde se originam essas crenças, né? Como se formam, já falei, e agora onde se originam? No ventre da nossa mãe, na infância e na adolescência. No ventre da nossa mãe, muitas vezes, talvez você já ouviu, aquele pai, aquela mãe que vai ter ali o bebê, mas eles não querem, eles não aceitam, ou não estava planejado. Então, aquele bebê, ele já vem com aquele sentimento de rejeição, como, por exemplo, às vezes, talvez você já viu aí, talvez em filme, ou até mesmo na realidade, a mulher fica grávida, ela vai falar pro seu, né, pro seu namorado, coisa parecida, e ele acaba dizendo, não, eu não quero. Então, na hora que o homem ele fala isso, através do forte impacto emocional, ele consegue transmitir aquela sensação de exclusão daquele ser, daquele bebê, para aquele feto. Ou seja, aquele bebê ele já vem com um sentimento inconsciente de exclusão. Ele já vem com um sentimento de rejeição. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a criança já vem com aquele. Muitas vezes a criança demora um pouco a falar, ou a criança ela se torna uma criança muito chorosa, né? Depois na sua infância, porque ela se sente excluída e gera ali um sentimento de rejeição. Então, isso pode acontecer no ventre da nossa mãe. Isso pode ser o pai não querendo o filho, pode ser a mãe também não querendo essa criança. A criança sente. Muitas pessoas falam, mas a criança é tão pura. Não, mas no sentido mais espiritual, isso acontece. Então, aí, você pode até estudar mais sobre isso e você vai chegar nessa conclusão. Tá? Na infância também é muito comum crenças limitantes, crenças bloqueadoras sendo originadas. Quando, né, como eu falei ali do rapaz que era gago, na infância ele viu seus pais brigando e ele condicionou
aquela briga naquele bonequinho que era gado para chamar a atenção dos pais, para eles não brigarem mais. Então, na infância, às vezes, quando os filhos veem um pai bebendo, chegando em casa bêbado, ou discutindo com a mãe, ou né, um pai traindo a mãe, depois ele sabe. Então, tudo isso depois que a criança ela fica adolescente ou até mesmo adulta, ela tem comportamentos relacionados à sua infância. E muitas vezes a criança, né, quando casa, ela pode muitas vezes bater na sua esposa, né, um homem bater na sua esposa, ele pode beber, ficar uma pessoa, né, com problema de alcoolismo. No caso da mulher, quando ela cresce, talvez ela não consiga ter relacionamentos sólidos. Por quê? Porque na infância ela viu que o pai dela traiu a sua mãe, ou a sua mãe dizia para ela, né? Isso é uma crença da repetição. A sua mãe dizia: olha, quando tu crescer, tu vai sofrer igual a eu se tu tiver algum homem. Então, existem várias crenças que, quando os pais passam para os filhos na infância, elas podem perdurar até aí a sua maioridade, quando a pessoa fica adulta. E na adolescência também pode acontecer de crenças sendo originadas na adolescência. Muitas vezes a pessoa, ela gosta, né, o adolescente sempre gosta de estar em grupo, sempre gosta de estar ali chamando atenção, sempre está incluso em algum meio, e às vezes, por uma questão ou outra, aquele jovem ele não é incluído naquele grupo, e aí ele fica excluído, então ele também já gera ali uma timidez, ele já gera ali uma exclusão, ele não se sente no grupo. E o nosso, né, o ser humano, ele gosta de estar em grupo, ele gosta de estar em sociedade, ele gosta né, de conversar. Então, essa é uma crença também que pode ser ocasionada na adolescência. Então, onde se formam, né, como se formam, onde se originam, o geral, o básico é isso aqui. Então, você pode até começar aí a pesquisar, né, a refletir sobre o que eu estou falando, e vai perceber que, em muitos casos, isso se conecta, isso se acha aí num todo. Tá? Então, o que eu falei aqui, onde se forma, né, como eu coloquei aqui, onde se forma através de forte impacto emocional, através da repetição ou através da associação. Aí a gente viu também onde se originam, né, muitas vezes no ventre da mãe, na infância, na adolescência. Então, isso aqui, quando o cliente chega até mim, é mais fácil de a gente identificar, porque é algo específico. Então, a gente vai conversando, a gente vai tratando e vai dando tudo certo no final, como eu gosto de dizer. Né? E aqui, no vídeo, é algo mais geral. Então, se você se identificou com algo, você já começa a perceber que talvez você tenha aí uma crença bloqueadora, que não te bloqueia para fazer algo. Muitas vezes é criar um vídeo igual a esse, muitas vezes é conversar com alguém, né? Existe uma crença bloqueadora que nos faz muitas vezes ficar tímidos, como a rejeição, tá? Como eu falei, no ventre da mãe, os pais não querem aquele bebê, a pessoa fica mais tímida, ela quer ficar mais quieta, mais na dela, não gosta a criança ela não gosta de incomodar, então tudo isso acontece muitas vezes na infância, tá? Então, como eu falei, quando é algo mais específico, um cliente chega até mim com alguma crença nesse sentido, é mais fácil de estar trabalhando. Bom, se você, então, não é inscrito no canal, ative as notificações, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like se você gostou, deixe um comentário ou até mesmo uma pergunta e compartilhe esse vídeo, tá? E mais, né? Se você quer a minha ajuda pessoal para eliminar medos, frustrações, ansiedade, bloqueios, traumas e viver uma vida em fluxo com a sua essência, agende no link abaixo a sua sessão potencializadora de transformação pessoal. Eu gosto de dizer que ela é uma sessão individual e gratuita. Então, você agende aí para que a gente possa estar conversando melhor e eleve seu nível de realização pessoal e desperte a consciência para uma nova vida em fluxo. Então, um forte abraço e até mais.